Então vamos lá, hoje é o nosso terceiro encontro do desenvolvimento. A gente falou no primeiro sobre a mediunidade como uma ferramenta reencarnatória. A gente falou na semana passada do livre-arbítrio, como a importância dele dentro desse processo da mediunidade, vendo ela ligada à reencarnação. E hoje a gente vai ver a parte, vamos dizer assim, mesmo do desenvolvimento mediúnico. E lá na nossa apostila, isso está mais detalhado talvez, a gente tem 3 elementos dentro do processo da nossa mediunidade que precisamos considerar. Existe uma parte física do nosso corpo físico, que ele é preparado, ele é adaptado, né, para que possa servir ao trabalho mediúnico. Existe a parte de intercâmbio do nosso espírito, nós como espíritos, com os espíritos que venham a se comunicar, que isso se dá no plano espiritual e que é essa interface, né, entre a energia do mundo espiritual com o nosso perispírito. E a terceira coisa, que é a nossa modificação como espírito, né, a nossa modificação principalmente ético e moral, que propicia dessa forma um melhor trabalho mediúnico. Então essas 3 questões são o que se considera, o que nós consideramos aqui como o desenvolvimento, verdadeiro desenvolvimento mediúnico. Hoje a gente vai focar em um deles, na parte do corpo físico, que é para a gente entender pelo lado científico como é que essa coisa vai se dar, e aí, entendendo isso pelo lado científico, a gente afasta aquela coisa do fantástico, da ilusão e da fantasia, e começa a perceber realmente em nós esses sinais, esses sintomas, essas características, para que a gente possa, de uma forma mais madura, dirigir a nossa mediunidade, o nosso trabalho mediúnico, dentro do que para a gente entender seja o mais importante. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que se a mediunidade é uma ferramenta reencarnatória, quando é feito o planejamento para a minha reencarnação, tudo o que é necessário para que essa minha reencarnação seja bem sucedida vai ser providenciado pela espiritualidade, vai ser colocado à minha disposição. Então, se eu vou vir com a ferramenta reencarnatória da mediunidade, o meu corpo físico precisa estar adequado a isso. Hoje a gente já sabe, e André Luiz já falou isso há 70 anos atrás, nos livros através de Chico Xavier, que a glândula pineal é o que faz essa intermediação, que possibilita essa intermediação do mundo espiritual com o mundo físico. Então nós temos no meio do nosso cérebro uma glândula, que é a glândula pineal. Essa glândula, até pouco tempo, ela era mal interpretada e mal conhecida a sua função. Ela tem uma importância muito grande no nosso desenvolvimento físico, principalmente ali na pré-adolescência, no início ali da puberdade, porque ela secreta alguns hormônios que são importantes nessa fase da nossa vida, e que os cientistas achavam que, passando dessa fase, ela perdia a função, né? E aí, estudando a glândula pineal, eles perceberam que dentro da glândula pineal existe formação de cristais,
cristais de apatita. Esses cristais de apatita, lá no início da invenção do rádio, era utilizado para fazer antenas para rádio. Então, esses cristais de apatita, elas têm uma característica de perceber campos magnéticos. E é através da pineal, através desses cristais, é que a glândula pineal serve como antena de recepção do que vem do mundo espiritual para nós. A ciência hoje já evoluiu bastante, ela já descobriu que além daquele hormônio, outros neurotransmissores são gerados pela pineal, e esses neurotransmissores, a princípio, o que se pesquisa é que eles estejam muito associados ao trabalho mediúnico. Tá? Então, a glândula pineal, ela é o nosso ponto de interface do mundo físico para o mundo espiritual. Aí eu vou dar uma parada nesse pensamento para trazer um outro conceito. Depois, lá na frente, a gente vai juntar tudo isso. Como almas encarnadas, nós temos o nosso corpo físico, e quando nós estamos conscientes, acordados, nós nos relacionamos com o mundo físico através do que nós chamamos dos 5 sentidos: visão, audição, fala, tato, paladar. Existem uma série de outros sentidos que são do nosso corpo, né? Quando você sente fome, depois que você come, você se sente saciado. Quando você acorda, a percepção do seu corpo, né? Então, todos esses sentidos fazem parte desse sensorial do corpo físico com que nós nos relacionamos com o mundo material. Seja através da visão, da audição ou de qualquer outro sensor do nosso corpo, qualquer estímulo que venha, né, que a gente perceba, eu vi uma placa vermelha, eu escutei um som, eu senti o sabor de alguma coisa, todas essas sensações que nós vamos percebendo, ela é transformada no nosso sistema nervoso num código binário, um código de 0 e 1. É que nem um código de barras, né? O preto é 1, o branco é 0, e aí você tem aquele monte de barrinhas que faz o código de barras, com zeros e uns, e cada código de barra representa uma determinada coisa. O que o nosso sistema nervoso faz basicamente é isso: ele pega uma informação e transforma em 0 e 1, um código binário, um código analógico. Esse pulso analógico ele vai do sensor até o cérebro, e no cérebro então ele vai ser identificado. Quem recebe esse pulso é uma parte do cérebro chamada tálamo. E o que o tálamo faz? Ele recebe a informação que vem do ouvido, a informação que vem do olho, a informação que vem da ponta dos dedos, da língua, da pele, enfim, dos diversos órgãos, e ele vai definindo: veio por esse caminho é visão, veio por esse caminho é audição, veio por esse caminho é paladar. E aí ele pega essa informação e distribui para o córtex cerebral competente para a visão, para a audição, para o paladar. Então ele recebe a informação, identifica e distribui. E aí o córtex, a parte do cérebro responsável por aquela parte, ela vai então agir em função daquilo, tá? Então, se eu vejo uma cor que eu sei, aprendi que é vermelho, né? Isso chega no tálamo, veio pela visão, visão, alguma imagem, ele joga para o córtex responsável pela visão, aquela informação, o córtex interpreta aqueles 0 e 1 como cor vermelha. Tá? É assim que funciona. Associado a isso, entra a parte de memória. Então, por exemplo, se você vê uma maçã,
Você sabe que é uma maçã porque você aprendeu que é uma maçã. Você já segurou uma maçã na mão. Você já mordeu uma maçã. Você sabe o barulho que faz quando você morde. Você sentiu o aroma da maçã. Você sentiu o gosto da maçã. Então, quando você vê uma maçã, você não precisa segurar a maçã para entender o formato dela. Você não precisa abrir a maçã para entender o cheiro. Você não precisa morder para sentir o gosto, porque você já tem isso numa memória guardada. Então, se alguém chegasse para você e falasse, fecha os olhos, imagina que você está com uma maçã na mão, imagina que você está mordendo essa maçã, imagina que você está sentindo o gosto dessa maçã. Se você se concentrar, você é capaz de escutar o som da mordida, de sentir o paladar, de sentir o cheiro. Por quê? Porque você tem essa memória dentro da tua cabeça. Então, quando aquela informação, eu vi uma maçã, chega no tálamo, ele manda para o córtex, mas junto com essa informação para o córtex, vai uma memória. Tá? O que mais vai? Muitas vezes, coisas que nos sensibilizam nos geram alguma emoção. Então, no momento que aquela informação vai para aquele córtex, em que ele puxa uma memória, muitas vezes, junto com essa memória, vem uma emoção. Às vezes, uma emoção de um sentimento, uma coisa boa ou uma emoção ruim, dependendo do que aquilo, da lembrança que aquilo está associado. Tá? Então, essa emoção também vai ser despertada no momento que você viu a maçã, lembrou da mordida da maçã, lembrou do cheiro, lembrou do sabor, e vem aquela sensação daquela emoção, né, que está atrelada àquela lembrança. Se for a Branca de Neve, por exemplo, essa sensação vai ser a pior possível, porque ela foi envenenada com aquela maçã. Né? Mas se for a maçã do amor num dia dos namorados, né, ganha uma outra emoção, um outro sabor, né? É uma lembrança agradável. Então, o nosso sensorial percebeu alguma coisa no mundo material, transforma isso num pulso analógico, manda isso para o tálamo identifica e distribui para o córtex, e aí com isso associa lembranças, associa emoções. Agora vamos voltar lá à pineal. O que acontece quando a pineal é sensibilizada pela presença de um espírito comunicante? Ela recebe uma informação através de um campo magnético, ela percebe isso e manda a informação em código binário, 0 e 1, para o tálamo. Só que não tem no cérebro um córtex correspondente à mediunidade. O que tem é o córtex da visão, da audição, do paladar, do olfato. Então, quando aquela informação chega no tálamo, ele vai distribuir aquilo de acordo com o conteúdo daquela informação. Então, se ele manda para o córtex correspondente à visão, você vai ter uma visão do mundo espiritual. Se leva para o da audição, você vai ouvir coisas do mundo espiritual. Se vai para o do olfato, você vai sentir cheiros. Se vai para o paladar, você vai sentir gostos. Né? E quantas vezes a gente, na sessão de Preto Velho, sentiu o cheiro de café, né? Sentiu o cheiro do cachimbo, não tinha ninguém fumando cachimbo. Quantas vezes quem tem a vidência vê espíritos, vê vultos, né? vê cenas às vezes que são que já aconteceram, que estão acontecendo, né? Isso tudo através de quê? A pineal se comunica com o tálamo, do tálamo vai para um córtex qualquer do nosso cérebro, que já está definido em função do planejamento reencarnatório que a gente tem, porque dentro dessa distribuição do córtex já está ali a especialidade do tipo de mediunidade que você tem.
Se você é um médium de psicografia mecânica, ele vai para a parte motora, para que a parte motora comande a mão para que receba a mensagem através da psicografia. Então, o espírito comunicante sensibiliza a nossa pineal através do campo magnético, que manda informação para o tálamo, que identifica e manda para a parte motora, do cérebro responsável pela parte motora, e a mensagem vem automaticamente, mecanicamente. Né? Se for para incorporação, se for de vidência, audição, enfim, todos os tipos de mediunidade que nós tenhamos necessidade de experimentar dentro do processo reencarnatório que a gente está vivendo, a gente já vem com essa ligação, o tálamo já identifica aquela informação, já distribui para os canais competentes para que a coisa possa acontecer. Isso está pronto, isso a gente não desenvolve. Tá? Essa parte de software e hardware está definida, ajustada, não precisou do Bill Gates, né? Não precisa do Windows, não precisa desligar e religar para reiniciar, né? Não precisa fazer nada. Está ali perfeitinho funcionando. Então, dentro da parte física, o que a gente precisa desenvolver? Quando um sensor qualquer do nosso corpo percebe alguma coisa no mundo, manda para o tálamo distribui para o córtex correspondente, atrelado a isso vai uma memória e vai uma emoção. Quando a gente está iniciando o nosso processo mediúnico, a gente ainda não tem essa memória e a gente ainda não tem essa emoção. O que a gente vai desenvolver no início do nosso desenvolvimento mediúnico é começar a guardar essas memórias, é começar a guardar essas emoções. O que isso vai propiciar? Quando você começa a ter essas memórias, essas emoções ligadas a essa sensibilização, né, através do processo mediúnico, sempre que você receber aquela manifestação ou aquela comunicação, essas emoções e essas memórias vão sendo resgatadas. Isso te ajuda, né, a se manter ali ligado no trabalho mediúnico. Agora, além disso, nós vamos criando automatismos. Tá? É a mesma coisa, quando você senta num carro para dirigir a primeira vez, você se preocupa em pisar na embreagem, pisar no freio, acelerar, passar a marcha, virar o volante, ligar seta, desligar seta, sei lá. Com o tempo, você faz isso e nem percebe. Por quê? Porque você criou automatismos. Da mesma forma, vai acontecer isso com a mediunidade. O espírito comunicante vem, manda, sensibiliza através do campo magnético a sua pineal, que manda informação para o tálamo, que vai mandar para aquele córtex correspondente, vão resgatar aquelas memórias e aquelas emoções que estão ali atreladas, né? E cada vez que isso vai acontecendo, isso se torna mais fácil de acontecer e vai criando esse automatismo, e é onde o médium começa então a ter certeza de quem é o espírito comunicante. Ele começa a reconhecer com mais facilidade se é dele ou não, entende? Porque ele está recebendo sempre daquele mesmo espírito, no caso o guia do médium, aquele mesmo campo magnético, aquela mesma sensibilização através desse caminho que vai resgatar aquelas emoções, que vai resgatar aquela memória, né? Isso tudo vai trazendo para o médium a possibilidade de ir conhecendo cada vez mais e melhor o seu guia, o seu anjo da guarda, o seu espírito familiar, como quiserem chamar, né? E esses automatismos, eles vão se dando de tal maneira que daqui a pouco é praticamente automático, né? Ele vai ter muito mais facilidade no momento que ele
tiver necessidade e que ele começar a irradiar aquele campo magnético, você já está recebendo aquilo, você já sabe o que é, né? Você já está entendendo a mensagem, você já está ali produtivo. Entende? Então, quando a gente fala no desenvolvimento mediúnico, a gente vê, cansei de ver isso, né, dentro do terreiro, o médium, ele se preocupa com o fenômeno. Poxa, a entidade veio, me rodou, parou, eu não fiquei tonto, aí foi, dançou, eu não sei o que lá, né? Aí pediu cigarro, aí pediu... É o que menos importa. Você está começando o teu desenvolvimento mediúnico, você está naquele momento de começar a guardar memórias, de começar a guardar emoções, que vão estar atreladas àquele trabalho que vai ser realizado. Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, quando você está dentro do teu trabalho mediúnico, aquele trabalho entra muitas vezes num estágio de rotina, né? Daquela coisa, né? da rotina diária, da rotina do trabalho. E se você não se cuida, você acaba deixando aquilo como perder a importância. Mas se você tem memórias e emoções atreladas a isso, e essas memórias te resgatam aquela sensação das primeiras vezes, você vai estar muito mais atento, mesmo 10, 20, 30 anos depois, porque cada vez que o teu preto velho se aproximar, cada vez que o teu caboclo se aproximar, que o Exu se aproximar, que a criança se aproximar, vão vir lembranças, vão vir sensações, vão vir emoções que foram vividas, compartilhadas entre vocês. Isso vai te ajudar a estar ali, firme, atento, pronto para o trabalho. Tá? Então, poxa, eu tenho uma mediunidade de incorporação, mas eu queria muito desenvolver a psicografia. Você pode até tentar, pode até conseguir, mas não é o planejamento reencarnatório para você, não considerava isso. Você pode até conseguir desenvolver, mas você vai estar meio que forçando um pouco a barra e os resultados não vão ser livros tipo Chico Xavier ou Divaldo Franco. Vão ser textos pequenos, muitas vezes sem importâncias, com ideias repetitivas, muito mais tuas às vezes do que de um espírito, porque os espíritos em que tem um conhecimento e uma mensagem relevante a trazer, eles vão usar os seus canais de mediunidade mais competentes para que possa trazer aquilo de uma forma mais objetiva do que ficar satisfazendo vontade de médium. Né? Então vão ser espíritos mais inferiores, não espíritos ruins, mas espíritos menos graduados dentro de uma escala hierárquica, né? Que vão estar ali te ajudando, porque enquanto você está fazendo isso, você está se dedicando ao estudo da mediunidade, é interessante para você também, porque você também está aprendendo. Só que não precisa vir um doutor para colocar o band-aid. Ele manda o auxiliar de enfermagem colocar o band-aid. E é o que acontece. O que vai acontecer é mais ou menos isso. Então, imagine, por exemplo, um espírito que seja... Você está acostumado a trabalhar com o teu preto velho, você está acostumado a trabalhar com o teu caboclo e tal, e aí você sente uma aproximação de um espírito diferente, né? Que você não está identificando aquela presença da forma como você identificava as outras. Para o médium novo, ele entende, poxa, um outro guia que está chegando. Mas para o médium atento, ele fala, é um outro espírito que está chegando. Mas é um guia? O que esse espírito quer? Então, obviamente, ele vai receber esse espírito. Ele vai tentar identificar as intenções, a energia,
né, o que vem, né, daquele campo magnético que está sensibilizando ali a nossa pineal, o que está vindo ali? Vem uma comunicação de uma psicografia, isso até vai dar passagem para a mensagem, ou vem na intuição, ou você vê o espírito, né? E aquele espírito, às vezes, ele vem muito bem vestido, muito arrumadinho e tal, né? Com ares de doutor, com uma linguagem polida, né? Super educada, e às vezes é um baita de um obsessor que quer te enredar, te envolver, né? E você se deixa levar pelo entusiasmo, porque você está preocupado com o fenômeno, né? E aí é onde você acaba virando vítima, muitas vezes, dessas situações. Poxa, mas se eu estou dentro de um terreiro, né, eu tenho lá o dirigente lá que vai orientar, tem os guias do terreiro que vão orientar, para que isso não aconteça. Mas aí a gente volta no sábado passado, livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio é inviolável. E se você recebe a recomendação, fica atento, procura saber quem é, procura investigar antes de levar para frente uma informação, sem saber se aquela informação é verídica ou não, qual é a verdadeira intenção daquele espírito. Se você leva para frente, até o livre-arbítrio, você fez a escolha. O que você fez a escolha de levar para frente, você deu sintonia. Deu sintonia, aquele espírito está ali. O que o guia da casa vai fazer? Né? Orar por você. É o que ele pode fazer. Porque você escolheu, ele vai tentar te alertar, vai tentar corrigir o curso, né? Vai falar para o dirigente lá da intuição, né? Faz uma palestra sobre isso, faz isso aqui lá, né? Menciona o texto tal no livro dos Espíritos, não sei, que é para tentar despertar, para botar o médium no caminho. Mas o médium tem que estar atento. Eu já vi médium preocupado qual era a cor do esmalte da pombagira, qual é a marca do cigarro, né, do malandro, né? Não importa. Não importa. Os elementos de trabalho, a entidade vai trazer, vai pedir e vai dar de acordo com a necessidade do trabalho. O médium está começando a se desenvolver, ainda não está indo para a linha de atendimento, ainda não está ali firme com a sua entidade, ainda não consegue distinguir a sua entidade no meio de outros espíritos. Para que vai se preocupar com isso? É porque é bonito, né? É chique, é legal, né? Aí bota o batom preto, o esmalte preto, pega um cigarro, sei lá, mentolado, incorpora a pombagira e vai ver, é um obsessor. Quando muitas vezes não é um animismo médico, que está criando aquilo, e uma ilusão daquilo que ele está criando e que ele está se deixando levar. O que vai acontecer com isso? Ele vai criar os automatismos. Vai criar o automatismo sendo assessorado por um obsessor. Vai criar o automatismo dentro de um processo anímico. Como é que corrige isso depois? Como é que você vai convencer aquele médium de que aquilo era animismo, que aquilo não era um guia? Né? Como é que você corrige isso depois? Muito difícil. Muito difícil. Porque trocar esses automatismos significa mudar a forma do pensamento, e tem que haver a persistência na mudança da forma do pensamento, para que aquilo com o tempo vá substituindo aquele automatismo por outro. Então, às vezes você vê, entra num terreiro, aí o médium que está ali incorporado começa a fazer a puxada da entidade daquele médium, daquela pessoa que chegou, que às vezes nem é médium da casa, entrou na casa ali pela primeira vez, mas a entidade identificou que era médium, e aí começa a fazer aquela puxada, Toda vez que o cara vai na casa, fazem aquela puxada. O que acontece com esse médium? Ele acaba sendo meio que forçado
a iniciar um relacionamento com o mundo espiritual sem ter o menor conhecimento do que é aquilo. Qual é a chance disso dar certo? É por isso que eu falo, nesses diversos anos que eu passei em diversas casas, tá? Para cada 20 médiuns, 30 médiuns que entraram para casa, um foi em frente. Muitos se decepcionaram, saíram da casa, mudaram de religião, viraram ateus, ou se perderam como médiuns em trabalhos dos mais esquisitos possíveis. Chico Xavier, ele tinha um parceiro de trabalho espiritual, que era o Não, Emmanuel é o guia espiritual, era um médium. Agora me faltou o nome. Eu estou com o Divaldo, mas não é Divaldo. Oh, meu Deus, daqui a pouco eu lembro. Esse médium, ele psicografou com o Chico Xavier alguns livros em que André Luiz, né, fazia o seguinte: Chico psicografava os capítulos ímpares, esse cara psicografava os capítulos pares, depois montava o livro perfeito, em continuidade. Então, Valdo Vieira. Valdo Vieira tinha uma mediunidade tão boa, ou quase tão boa, quanto a do Chico. A pineal do Chico é multimídia, né? Psicografia, evidência, audiência, efeito físico, o que for, tá? É do Valdo Vieira, aparentemente da mesma forma, tinha um potencial bem grande e eles caminhavam ali juntos. Em determinado momento, eu não sei o que aconteceu com o Valdo Vieira, que ele simplesmente abandonou o espiritismo. E aí começou a desenvolver estudos, né, da projeciologia, que seria o quê? A parte do desdobramento, né, mediúnico, que a gente faz, que usa uma apometria, de você desdobrar o médium para fazer as viagens astrais, só que ele passou a fazer isso, não cercado com os cuidados dos amigos espirituais. Ele passou a fazer isso com uma ciência, né? como uma parapsicologia, por exemplo, que é uma ciência em que eu estudando e exercitando, eu consigo desenvolver, né, telepatia, eu consigo desenvolver algumas coisas, e é verdade, dentro da parapsicologia, se você se dedica a isso, você consegue mover objetos com a força do pensamento. Obviamente que você tem que ter ali uma capacidade magnética diferenciada, mas de toda forma, você exercitando aquilo, você pode conseguir fazer sim, né? Da mesma forma, se você pega os teus dons mediúnicos e os coloca dentro dessa forma de estudo, né? de um estudo científico, né? Desatrelado da espiritualidade, você consegue utilizar aquilo. Então você consegue fazer um desdobramento. Poxa, eu quero ir lá na praia de Copacabana agora, eu vou aqui me concentrar, né? Vou me deslocar do corpo físico e meu espírito vai lá. É possível. Você vai lá, você vai ver o que está acontecendo lá, você vai sentir o vento, o cheiro do mar, né? O barulho da onda, vai sentar na areia, vai segurar a areia. Isso tudo você vai conseguir fazer e vai trazer isso de forma consciente para você. Então, poxa, eu estou no meu escritório super estressado, não sei o que lá, explodindo. 5 minutinhos que você faça um relaxamento como esse, você está 10, ótimo. Tá? Só que, quando a espiritualidade está nos ajudando, nos auxiliando, ela está controlando o fenômeno, tomando conta para que aquilo aconteça de uma forma saudável e produtiva. Quando você usa isso por sua conta,
você está por sua conta. Tá? Então, se você encontrar espíritos mal intencionados e você não perceber que esses espíritos são mal intencionados, eles vão deitar e rolar em cima de você, porque você está se colocando ali, né, o cordeirinho que foi passado no meio da matilha de lobos. O Valdo Vieira, ele está ganhando muito dinheiro com muitos livros, ele tem um centro de estudos, né, tem programas na internet, quem quiser, bota Valdo Vieira com W, né, lá no YouTube, vai aparecer dezenas de milhares de vídeos ali falando sobre isso, sobre os livros dele, não sei o que lá, não sei o que lá. Era um cara que tem uma mediunidade, é um cara que tem uma mediunidade fantástica, mas no uso do seu livre-arbítrio, ele pegou isso e direcionou da forma que lhe interessou. Podemos fazer isso, só que a gente vai estar fugindo do planejamento reencarnatório. Livre-arbítrio, atrelado ao livre-arbítrio, tem a responsabilidade de assumir as consequências das escolhas. Então eu posso fazer o que eu quiser com a minha mediunidade. Fisicamente ela está instalada, né? Eu posso utilizar ela da forma que me convier, para me relacionar com o espírito que eu quiser, para alcançar os benefícios que eu achar que devo. A conta vai chegar, as consequências vão chegar. Se não nessa encarnação, na próxima, mas vão chegar. Eu lembro, quando a casa era lá em Botafogo, a gente fazia a sessão de cura no sábado, e uma vez chegou um garotinho que devia ter uns 7 anos, talvez. Ele era surdo-mudo. A gente só foi descobrir que ele era surdo-mudo depois. Porque uma das médias da casa saiu ali na comunidade ali do lado, perguntando, até que achou a mãe, e aí a mãe foi lá no centro. E aí a mãe contou a seguinte história. Esse garotinho era muito ligado ao tio, e o tio tinha falecido há pouco tempo. E o tio era desses que bota o papel no poste, traga a pessoa amada em 3 dias, usava a mediunidade dele comercialmente para qualquer tipo de trabalho, pagou e fazia, para o bem e para o mal, não importava, né? E obviamente quando ele desencarnou, ele não desencarnou numa boa condição. Esse garotinho, por sua vez, era médico, surdo-mudo e médico, e aparentemente com uma mediunidade bastante ativa. E aí a mãe falava, é incrível que a casa que eles moravam, né, o barraco que eles moravam na comunidade era muito pequenininho. Então o que o garotinho fazia? Ele ia para o banheiro, fechava a tampa do vaso, botava um paninho branco, aí ele pegava os santinhos que ele tinha, nas imagens que ele tinha, botava em cima do vaso sanitário e ficava rezando. Ninguém ensinou ele a fazer isso. Ele fazia isso espontaneamente. Por quê? Porque ele trazia alguma memória de uma encarnação passada, né? Por isso a mediunidade tão ostensiva nele, né? E talvez por isso também a mudez e a surdez, né? como efeitos colaterais do que aconteceu numa vida passada. E ele percebia a presença do tio dele ali, desesperado, pedindo auxílio, pedindo ajuda. Aí ele ia lá, fechava o vaso, botava o paninho, botava lá os santinhos dele e ficava rezando. Ele saiu da casa dele e foi bater lá no centro, no sábado, né? Mas ele não falava. Ele chegou lá, não conseguia se expressar. Aí a médium conseguiu achar a mãe, trouxe a mãe. E aí a mãe passou a frequentar a casa durante um tempo, passando nas correntes pelo tio do garoto. Então foi uma forma de pedir ajuda. A ida dele lá foi uma forma de pedir ajuda para o tio. Então, a mediunidade, ferramenta reencarnatória, nosso livre-arbítrio, nós decidimos como queremos utilizar.
O bom uso ou o mau uso vai depender das nossas escolhas e vai depender da maturidade e da responsabilidade que a gente tenha durante o desenvolvimento, durante o aprendizado. O desenvolvimento não dura 1 ano ou 2, dura a sua encarnação inteira. Hoje eu estou me desenvolvendo. Cada dia eu estou me desenvolvendo um pouco. Se a gente tem uma boa orientação no início do desenvolvimento, a gente consegue atalhar muita coisa, né? A gente consegue encurtar o tempo e os caminhos, né? A gente começa a dar produtividade muito mais rápido, né? Algo que a espiritualidade precisa desenvolver através de nós. A espiritualidade precisa desenvolver através de nós, por quê? Porque nós precisamos do aprendizado que esse trabalho junto com a espiritualidade vai nos trazer. Não é porque o espírito precisa trabalhar através de nós, ele está pronto, ele está em desenvolvimento, mas muito à frente do que nós estamos. Ele precisa trabalhar através de nós porque ele assumiu o compromisso de nos ajudar. E as experiências que a gente vai ter dentro do trabalho mediúnico junto com ele é que vão nos dar o amadurecimento e as oportunidades dos resgates que precisamos fazer. Então, eu sou médium, preciso desenvolver, preciso botar branquinho, preciso... Não. Tem pessoas até que são ateus, têm mediunidade e que espontaneamente vão se filiar a uma ONG, ao Médicos Sem Fronteiras, a uma instituição para cuidar de idosos, a uma instituição para cuidar de crianças. Por quê? Porque ele sente uma necessidade de fazer isso. Por quê? Porque os guias estão orientando. Não adianta levar ele para um centro porque ele não acredita. Ele é ateu, não acredita em Deus, não acredita em nada, né? Mas no momento que ele começa a sentir aquilo nascer dentro dele, uma necessidade de fazer aquilo, e aí ele vai lá, cuida de uma criança, cuida de um velhinho, cuida de não sei o que lá, né? Começa a fazer esses trabalhos sociais e começa a se sentir bem e começa a se relacionar com essas pessoas que ele está ajudando e começa a aprender com esse contato com essas pessoas, a mediunidade está funcionando. Porque quando ele vai lá ajudar uma criança, um velhinho e tal, a entidade está inspirando, intuindo ele com relações à forma dele cuidar, a perguntas que ele precisa fazer, e aí através das respostas ele vai assimilando conhecimento. A coisa vai funcionar. Qual é o problema disso? É porque você vai estar meio que por tua conta e risco. Dentro de um terreiro bem orientado, você tem uma corrente espiritual zelando por você, você tem uma corrente mediúnica para te dar exemplos e para te ajudar a tirar tuas dúvidas e tudo mais, então você tem maior segurança para fazer isso. Então, não é qualquer pessoa que vai dentro de um trabalho social conseguir fazer isso. Tem gente que todo ano já junta dinheiro, compra um monte de cobertor, aí vai distribuir cobertor na rua, vai levar cesta básica na rua, vai distribuir sopa, não sei o que lá. Quando volta para casa, volta exatamente igual a como saiu de casa. Não teve uma melhora em nada, na sua ética, na sua moral, na sua conduta, no seu entendimento, na sua forma de ver o outro. Ele vai, não, eu vou lá, vou entregar, entreguei, já fiz minha parte, posso voltar a ser quem eu era, né? Dentro de uma corrente bem orientada, a todo momento você vai estar sendo cutucado, a todo momento alguma coisa, nem que seja um dirigente chato que nem eu, que fica repetindo 500 vezes a mesma coisa, né? Por quê? Porque em algum momento essas sementinhas que eu estou plantando vão florescer, como aconteceu comigo, desde lá da primeira casa que eu entrei. Quantas sementinhas foram plantadas e foram germinar 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois. Tivesse tido uma orientação melhor,
eu teria encurtado esse tempo. Né? Em vez de levar 30 anos para aquela semente germinar, eu teria entendido a importância daquilo lá no primeiro ou no segundo ano. E poderia ter produzido mais. Não produzi por quê? Porque pipa voada. Não entendia. Olhava um fenômeno, achava maravilhoso. Né? Ficava, poxa, bem que eu podia psicografar, bem que... ficava naquelas coisas, né? E o tempo vai passando e você vai perdendo tempo com isso, né? A espiritualidade, ela vem, às vezes, quando você, depois de um determinado tempo, você vai para médium de atendimento e começa, nas consultas, você começa a ver a entidade, principalmente quando você é médium consciente, você começa a ver a entidade falando através de você, né, te direcionando ali o atendimento, e aí você fala, de onde eu tirei, né? De onde veio isso? Né? Isso não é meu, essa ideia não é minha. Né? E aí, cara, passa mais um tempo e você vai ver que aquilo estava lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que aquilo, André Luiz já falou aquilo, que aquilo estava num livro tal, né? E alguém vem e comenta contigo, porque há 50 anos atrás um preto velho me falou isso. Eu disse, pô, meu velho falou a mesma coisa. Né? E aí você começa a ver que tudo se encadeia, tudo tem uma continuidade, tudo está ligado. Nada é por acaso. Né? Tudo está acontecendo dentro de uma sequência que precisa acontecer para nos oportunizar aqueles momentos que são preciosos para nós. E que a gente tem que estar atento, tem a responsabilidade e a maturidade de tentar perceber isso e aproveitar. Para criarmos os automatismos certos, para ligarmos aquelas sensações, as memórias certas, as emoções certas. Essas memórias e emoções que vão lá na frente nos ajudar a nos mantermos fiéis e firmes, convictos dentro do trabalho. Senão a gente se perde com muita facilidade. Se perde com muita facilidade. Eu já falei pra caramba. Então, só para fechar. Mediunidade é uma ferramenta reencarnatória. Cada um de nós recebe um tipo de ferramenta. Alguns vão nascer com uma doença congênita, outros vão nascer com uma deficiência física, outros vão nascer com a mediunidade, outros vão nascer com o dom da riqueza, todos vão nascer com uma ferramenta reencarnatória, de acordo com o aprendizado que precisam fazer. A forma de utilizar essa ferramenta, sua escolha, seu livre-arbítrio. As consequências precisarão ser vivenciadas. E se a ferramenta é a mediunidade, primeira parte, corpo físico, está tudo instalado. Ligou, está funcionando. Como você vai usar, tua responsabilidade. A forma de criar esses automatismos, estudo, persistência, continuidade, participando. Você cria. E é isso que vai te dar segurança daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos nos trabalhos. Você reconhecer quais são os guias verdadeiros, quais não são. Os que precisam de ajuda e os que vêm ajudar. Essa mesa aqui, do trabalho da desobsessão, para o médium que está começando, ela é importantíssima. Porque você vai receber aqui espíritos que se suicidaram, que estão com dores profundas, espíritos que sofrendo emocionalmente por culpas que arrastam, às vezes há centenas de anos. Espíritos aqui que morreram com doenças físicas, espíritos aqui que sofreram mortes violentas. Então, o médium, na hora que esse espírito se aproxima, ele vai sentir isso. E se o médium não está muito bem preparado, ele começa a se apavorar com o que ele está sentindo. Mas não é dele.
é do espírito que veio ser tratado. Quando ele se aproxima e você sente aquilo, você está ajudando a libertar aquele espírito daquelas sensações. Ele dali já vai embora melhor, mais aliviado. Essas energias estão sendo trabalhadas na mesa. O médium não leva isso para casa. Ele só leva para casa se ele se agarrar àquela sensação. Você teve uma sensação, te criou uma emoção de medo, e aí você deu sintonia. Ao contrário, sentiu que a coisa está pesada, meu Deus, me dê a sabedoria para eu ajudar esse irmão que precisa de ajuda. Se coloca em oração, abre teu coração, oferece tua melhor energia, está fazendo bem para aquele irmão, está se protegendo. A partir daí, a gente vai ver semana que vem, não porque vai ter a homenagem às crianças, mas depois, na próxima, a gente vai ver a segunda parte, que é a parte do intercâmbio no mundo espiritual. Porque nós somos o corpo físico, mas nós somos um espírito ligado ao corpo físico. E o primeiro contato para chegar na pineal é mente a mente entre os espíritos, eu e o comunicante. Então, há um processo aí telepático, vamos dizer, e a partir dessa ligação telepática é que vem para o corpo físico através da pineal. Na próxima reunião a gente vai falar sobre isso, tá certo? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer a mesa hoje. Nós vamos pedir aos amigos do Oriente, nossos irmãos orientais que venham para fazer esse desenvolvimento com vocês. E eu gostaria que vocês já tentassem utilizar um pouquinho disso que a gente conversou. Tentar perceber essa aproximação e tentar começar a criar essas memórias e essas emoções. É um amigo que está chegando, que você está começando a conhecer. Se fosse na tua vida social aqui de relação, quando você conhece alguém pela primeira vez, você não sabe bem quem é aquela pessoa, se é uma pessoa boa ou se não é. Então, às vezes, você se coloca com alguma reserva, mas conforme você vai convivendo com a pessoa, começa a ganhar confiança, você começa a se abrir, a desmontar aquelas defesas, E se aquela pessoa foi sincera, vai ficar tudo bem. Se aquela pessoa não era tão sincera, ela vai começar a se aproveitar desse momento teu de abertura. Aqui nós vamos pedir aos guias que venham. Nós estamos dentro da corrente da casa, nós estamos sob essa proteção da casa. Então, se vocês, no uso do livre-arbítrio de vocês, buscarem a conexão com os seus guias, não se preocupando com o fenômeno, mas se preocupando em criar essas memórias, em receber essas sensações, para que elas despertem emoções positivas, vocês vão ter experiências fantásticas. Só vai depender de vocês, tá certo? Não fica nessa expectativa, vai ter um fantástico, porque quando fica frustrado. Passo cada vez. Cada um no seu tempo, óbvio. Cada um no seu tempo. Ninguém vai daqui para o Nirvana em 5 minutos. Está dando o primeiro passo em direção. Então pode ser que vocês ainda não sintam nada. Mas se entrega ao teu pensamento, deixa que o teu guia. No nível da sensação. Isso. A percepção é só uma sensação. Isso. Mas é por aí, vai aos poucos, acostumando com tudo. E quanto mais essa relação se aproxima, mais sensações vão chegando, entendeu? Então a coisa vai como que se crescente, E aí, percepções, sensações, e a coisa vai se tornando mais íntima. A intuição não tem essa questão da ligação com as sensações do mesmo que você já teve, que você tem, como é que é? A intuição, muitas vezes, é o teu guia falando com você. Então, no momento que você se coloca, se concentra, se entrega ao trabalho, mais facilmente ele vai ter a possibilidade de trazer intuições, de você receber essa mensagem
de uma forma mais completa, né? Porque o que acontece? Qual é a grande dificuldade do médium? Estou concentrado. Não tá. Né? Então, a gente vai botar a musiquinha ali, começa a escutar a música e tenta silenciar teu pensamento. Né? Se você fica pensando, você não dá espaço para a entidade te inclinar. Então, começa a escutar a musiquinha ali, fecha o olho, começa a escutar a musiquinha e vê o que acontece. Deixa aí, deixa a coisa fluir naturalmente. Não aconteceu nada. Não aconteceu dessa vez, na próxima vez acontece. Na hora certa vai acontecer. Né? O importante é não criar aquela expectativa, né? Porque aí vem a frustração. Né? Eles estão direcionando o nosso desenvolvimento para o que é melhor. E isso que a gente vai fazer agora, vocês vão buscar isso que a gente conversou agora, né, dessas memórias e dessas emoções, mas a gente também já vai começar a exercitar o que a gente vai conversar na próxima reunião, que é essa percepção, essa integração com esse plano espiritual. Tá certo? Então vamos lá.